é Felipe, eu faço esse vídeo, ele é parte da avaliação de 1 da disciplina Diversidade e Inclusão, com a professora Zena Eisenberg, da PUC-Rio. Eu vou falar aqui de 2 TEDs que eu assisti e vou fazer uma articulação com a nossa disciplina. Bom, eu assisti 2 TEDs, um se chama How I Help Transgender Teens Become Who They Want to Be. É um TED que fala, é um médico que chama Norman, ele é um americano, e ele fala um pouco de como ajudou alguns jovens a atrasar um pouco a puberdade. Justamente nessa época que você é um pouco constrangedor, porque você ainda não sabe muito bem qual gênero que você pertence, né? Algumas pessoas passam por essa situação. Então, esse TED explica um pouco sobre como esse médico pode ajudar essas pessoas. Obviamente, fala um pouco desse processo, como primeiro ele fez isso na Inglaterra, depois ele conseguiu fazer nos Estados Unidos. Então, fala um pouco de como tornou a vida dessas pessoas um pouco melhor. E o segundo TED eu escolhi, na verdade vai muito oposto, que é da Cameron Russell, que chama Aparência Não É Tudo, Acreditem, Sou Uma Modelo, que é um TED interessante porque começa falando que imagem é poderosa, mas é superficial. Então, na verdade, esses 2 TEDs acabam sendo um extremo do outro. Um falando de um modelo, né, na sociedade, e outro falando dos transgêneros, né, que são corpos quase invisíveis na nossa sociedade. Bom, qual a relevância? A relevância eu poderia resumir numa palavra chamada transfobia, né? Lembrar que o Brasil é um país, a gente viu, tem um relatório de uma ONG internacional chamada Transgender Europe. O Brasil é o país que mais ocorre assassinatos de travestis, transexuais no mundo, né? Então, por isso que eu acho que é muito relevante. A relevância para mim também vai um pouco pessoal. Há um ano atrás, eu fiz a disciplina também de educação chamada Antropologia e Educação, e eu inclusive fiz um trabalho sobre travestis, foi o meu tema no trabalho final, que fala Don Kulik, que é um sueco, um antropólogo sueco, que fez um trabalho bem legal antropológico sobre os travestis em Salvador. Então também daí vem a relevância, uma motivação pessoal, de curiosidade mesmo. Bom, qual a articulação que eu posso fazer? Primeiro, assim, a gente pensar que essa rotina de exclusão e violência dos transgêneros, isso não é da escola, né? Vem primeiro da família, da sociedade e depois chega na escola. E a gente sabe que muitos acabam em subempregos e às vezes empregos até, por exemplo, muitos têm a prostituição como um caminho, né? E aí eu fiquei pensando, onde está a escola nesse processo, né? Onde a escola falhou para que essas pessoas não sejam tão, não cheguem no nível de escolarização, não chegarem à universidade e terem que fazer esse tipo de trabalho, né? Se elas querem, não vejo problema, né? Mas eu estou falando de opções de trabalho, né? De escolha, de poder escolher. E aí a articulação que eu faço em relação aos conceitos fica bem no início da nossa discussão, da nossa disciplina. Eu acho que com o dicionário, que foi proposto algumas palavras-chave como diversidade, respeito, receptividade e inclusão, né? Eu falo diversidade primeiro no sentido de que você, enquanto professor, imaginar que existe uma diversidade de gêneros na nossa sociedade. Eu acho que esse é o princípio, né? E a gente vai ter alunos bastante diferentes e também a gente vai ter os alunos transgêneros. Então, pensar nisso eu acho que é muito importante. E depois, obviamente, respeitar, porque independente ou não da sua crença, religião, da sua opinião, são pessoas e merecem respeito, né? Merecem tratados com respeito, eles têm direitos de serem escolarizados, né? E aí o respeito, acho que também traz um pouco a palavra receptividade, que também é muito importante. E lembrar o papel da escola como uma escola de realmente que pratica a inclusão, de incluir essas pessoas na turma, né? Ou seja, que elas com essa diferença não sejam excluídas pela diferença e que sim sejam incluídas. Eu acho que enquanto professor a gente precisa fazer esse trabalho não só enquanto eu professor, mas também com a turma, com os alunos. Qual é a conclusão que eu cheguei após ver o TED?
após pensar um pouco esses conceitos e articular com a nossa aula. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco essa questão do uso do nome social, por exemplo. Na PUC tem bastante transgêneros, eu já vi que teve algumas discussões que tem professor que chama pelo nome que está na certidão, né? E a gente acho que tem o direito de ser chamado pelo nome social, né? Por exemplo, eu tenho um apelido, você possivelmente também tem um apelido, e por que não, né? Então acho que isso vem um pouco da transfobia. Também fiquei pensando sobre o direito da escolarização dessas pessoas. Os transgêneros também, eles estão, o direito à educação no nosso país é subjetivo, e eles têm direito, sim. E pensar que quando a gente nega esse direito, o que a gente está trazendo, o que a gente está formando para essas pessoas, que mundo a gente está esperando. E uma outra forma também que eu fiquei pensando, como é uma sala de aula, né? Como é uma escola que vai tentar realmente inserir essa pessoa na turma, né? Como a gente vai criar esse elo de respeito, essa singularidade do indivíduo, da diferença, e que é tão forte no nosso país, né? Que exclui, que mata. E como a gente faz isso funcionar dentro da sala de aula, como eles podem respeitar os outros alunos, e como a gente pode ir depois fora do muro, né? Porque eu acho que a gente começa na escola, na nossa turma, uma discussão, às vezes boba, e isso pode levar a outros caminhos. Então, basicamente, foi isso que eu concluo, assim, depois de analisar esse material e repensar um pouco nas nossas discussões da nossa disciplina, tá bom? Mais uma vez, meu nome é Felipe e esse vídeo foi para a avaliação de da disciplina de Diversidade e Inclusão do Departamento de Educação da PUC.